Bom dia, turma. Estamos de volta, não é? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade da aula anterior. E depois a gente vai dar um assunto novo sobre a África. Então, esse exercício, se vocês não quiserem corrigir agora, vocês podem depois corrigir com mais calma, né? Mas eu acredito que vocês acertaram tudo, né? Porque vocês são muito inteligentes, né? Tenho o maior orgulho de ser professora de vocês, porque vocês são inteligentes, são muito estudiosos, né? Então, vamos corrigir o exercício. Mas quem quiser corrigir depois, como eu já disse, dá uma pausazinha aí no vídeo, né? Tira um printzinho e corrige com calma. Vamos à correção. Primeiro, eu perguntei por que Fernão de Magalhães não terminou a sua viagem de circunnavegação. Então, porque ele foi morto em combate, quando entrou em conflitos com nativos nas Filipinas. Então, nessas viagens, ele entrou em conflito com os nativos e acabou sendo morto pelos nativos lá nas Ilhas Filipinas. Confirmando, porque ele foi morto em combate quando entrou em conflitos com nativos nas Filipinas. Questão 2. Por que essa viagem foi tão importante para a Espanha? Porque estabeleceu as primeiras relações entre a Espanha e o Oriente. Não é? Então, foi importante porque estabeleceu as primeiras relações entre a Espanha e o Oriente. Então, para a Espanha foi muito bom para estreitar as relações comerciais entre a Europa e o Oriente. Questão 3. Perguntei o que era a bússola. A bússola é um instrumento essencial para a navegação, composta com uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte, auxiliando assim a orientação dos navegantes. Então, a bússola é um instrumento essencial para a navegação, composta com uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte, auxiliando assim a orientação dos navegantes. Naquela época, a bússola foi muito importante. Por quê? Porque como os navegadores naquela época não tinham muito senso de orientação e a tecnologia era muito precária, vamos dizer assim, né? Quase nada, então a bússola auxiliava muito, né? Sempre apontada para o norte, auxiliava na orientação dele pelos mares, já que eles ainda não tinham assim nenhum instrumento preciso, né? Hoje a gente tem o nosso GPS, mas naquela época eles não tinham. Então muitos deles se perdiam, né, no oceano, não conseguiam voltar, iam parar em outras terras porque não tinha senso de orientação. Então a bússola teve vamos dizer assim, essa grande importância na época das grandes navegações. Questão 4. Outro instrumento foi o astrolábio. Era um instrumento usado para medir a posição dos astros a fim de identificar a localização das embarcações e dessa maneira definir as rotas da viagem. Então, o astrolábio era um instrumento usado para medir a posição dos astros a fim de identificar a localização das embarcações e, dessa maneira, definir as rotas da viagem. Então, o astrolábio também foi assim, de uma importância fundamental, né, na época das grandes navegações. O que as grandes navegações causaram, né? Essa é a questão 5. Então, causaram diversas mudanças ao redor do mundo, criando rotas marítimas e estimulando o surgimento de novas rotas terrestres. Então, as grandes navegações causaram diversas mudanças ao redor do mundo e criando rotas marítimas e estimulando o surgimento de novas rotas terrestres. Os mapas foram importantes ao longo dos anos, eles passaram a ser cada vez mais precisos, ou seja, com informações conforme novos territórios eram explorados. Então, os mapas foram muito importantes
Por quê? Porque desenhava a viagem e desenhava o mapa da viagem, né? Assim, as rotas, e cada ano que passava eles ficavam mais precisos. Então, se outro navegador quisesse fazer, vamos dizer assim, novas viagens, ele já sabia o caminho. Então, agora nós vamos estudar a África. Então, antigos reinos e impérios africanos. Geralmente, quando a gente pensa em África, não é? Todo mundo, nem todo mundo, né? Mas grande parte das pessoas tem uma visão preconceituosa sobre a África. Acham que a África é um lugar de gente, vamos dizer, pobre, passando fome, mal vestido, né? Que é uma grande floresta com animais ferozes, né? Aqueles animais exóticos e tudo. Mas, gente, a África não é só isso, não. Vocês acham que a África é tudo isso? Eu acho que vocês não acham isso, não, né, gente? A África é muito mais do que a gente possa imaginar. Não se enganem, não, porque geralmente países europeus, quando falam de Brasil, também pensam isso, né? Pensam que o Brasil é só uma grande floresta, onde as pessoas passam fome, onde as pessoas não têm cultura, né? Então, fala errado. Então, isso é uma maneira preconceituosa de falar de lugares que a gente não conhece. Então, o preconceito é isso, é fazer um conceito de uma coisa que a gente não conhece. Então, a África também, né? Mas a África, gente, abriga muitas grandes civilizações. Por exemplo, o Egito, que foi uma grande civilização do passado, muito evoluída para a sua época, está lá na África. A África do Sul, né, que é uma das regiões mais bonitas, né, está lá na África também. Então, tem vários lugares. Claro que a África tem seus problemas, né, como um continente grande, né, tem seus problemas realmente de população, de economia em vários países, mas não é só aquela coisa, vamos dizer assim, atrasada que muita gente acha que a África é. Então, essa visão preconceituosa sobre a África é muito errada. Então, formas de organização social e política. No início, a organização social africana era dividida em aldeias, vilas, reinos e impérios. E as atividades econômicas baseavam-se na caça e coleta, né, de frutos, raízes, na agricultura, muitos deles já praticavam agricultura, mineração, artesanato, pecuária e comércio. Essa forma aí de organização social e política e atividade econômica é no início, né, da colonização africana. Não agora, né? Agora a África já está muito mais bem evoluída. A gente vai estudar a África lá no início da sua civilização, da sua colonização. Atividade econômica. A agricultura e a pecuária se destacam como as principais atividades econômicas da África. Recursos minerais, tais como ouro, diamante, urânio, níquel e outros, são uma das maiores riquezas do continente africano. Existe ainda petróleo, né, grandes reservas, gás natural e fosfatos. Então, a África, por ser um enorme continente, né, também tem uma diversidade de, vamos dizer assim, de bens naturais, né, onde o homem pode extrair esses bens para a sua sobrevivência. Atividade econômica, né, a agricultura, eles plantavam principalmente soja, arroz, feijão, trigo, milho, tabaco. Tabaco, no caso aí, é fumo, que eles exportavam muito para outros países. Geralmente a agricultura deles é um pouco parecida com a nossa, porque a África, o clima é quente, né? E clima quente dá um tipo de vegetação diferente dos países europeus. Então, eles plantavam basicamente isso, mas também tinha outros vegetais que diversificavam a agricultura. A pecuária, eles também
eles criavam bois e suínos, né? Bovinos e suínos, mas também criavam outro tipo de animais. Esses aí são os principais, né? Criavam gado, bovino e suínos, que são porcos. E na indústria, eles se desenvolveram mais as indústrias alimentícias, né? Tem que ter, porque a África é um continente extenso, precisa muito de alimentos. E têxtil, né? Todo mundo precisa ter roupas, né? Metalúrgica para fazer as máquinas e automobilística para fazer os automóveis. Religiões de matriz. Você sabe que a África, gente, por ser como eu disse, um continente assim de vários povos e às vezes com costumes diferentes, né? Vários países com costumes diferentes, eles também tinham religião diferente. A religião de matriz é aquelas que foram dele, né? Oriunda deles, né? Que eles criaram essa religião. A principal religião matriz deles é o candomblé. O candomblé veio para o Brasil na época da escravidão negreira, né? Quando eles, para amenizar o sofrimento da escravidão, eles praticavam aqui a sua cultura. E nessa cultura veio parte da religião africana que eles denominavam de candomblé. Então, aí as principais religiões africanas. Veja, afro, que é essas religiões de raízes, né, que já tinha na África há muito tempo, geralmente nesses países aí, olha, onde está essas cores aí rosadas, vermelhadas, são os países que mais praticam a religião de raiz, né, que é o candomblé e as outras religiões que eles têm lá. E o Islã, né, a religião islâmica, que também é a mesma coisa da religião muçulmana, tá vendo aí que eles também têm muita dessa religião, e o cristianismo, principalmente naqueles países ali. Tem países que têm as mesmas religiões ao mesmo tempo, né? Às vezes vamos dizer, diversidade de religião no mesmo país. Então, para vocês perceberem que na África a única religião não era o candomblé, né? Eles praticam vários tipos de religião. Essas daí são as principais, mas eles podem também, né, ter outras religiões sem ser essas aí. O cristianismo aí, ele engloba tanto o catolicismo como a religião protestante, né? Os evangélicos, como a gente chama. Então, o cristianismo é toda religião que fala sobre Cristo. Então, pode ser a religião católica ou pode ser os evangélicos, né? Então, essas religiões aí são as religiões que fazem parte da cultura africana. Aí, uma manifestação do candomblé. Por que a gente focalizou? Porque o candomblé veio da África, né? Então, toda manifestação cultural que a gente tem aqui afro, né, merece uma atenção. Mesmo que vocês não sejam adeptos, né, da religião do candomblé, mesmo que não goste de axé, mesmo que não goste disso, mas cabe a gente respeitar, né? Tem pessoas que admiram, apesar de não fazer parte. E tem pessoas que mesmo não admirando, mas tem que respeitar, porque é um tipo de religião, né, que foi trazida da África na época da escravidão. A expansão islâmica na África subsaariana. A África subsaariana é aquela que fica abaixo do deserto do Saara, daí chamar subsaariana. Então, as relações entre africanos e árabes datam de muitos séculos, mas é com o advento do islamismo que os árabes efetivamente começaram a se estabelecer na África com ânimo de colonizador e de dominação religiosa, iniciando já a partir de 639 d.C., desde o Egito, o processo de islamização do continente. Então, o islamismo chegou na África a partir dos árabes. Quando os africanos começaram a fazer negócio com os árabes começaram a frequentar também o continente africano e trazendo parte da sua cultura e também a sua religião. O Egito mesmo é um país africano, mas que a sua religião lá principal é a religião islâmica, não é a religião muçulmana. Aí o islamismo,
na África, né? Vocês estão vendo que aí o rapaz, o personagem é de origem africana, mas usa esse adereço na cabeça, né? E as roupas da religião islâmica, ou seja, da religião muçulmana. Bom, na próxima aula a gente continua nesse assunto e eu passei uma atividadezinha aqui que não é muito grande, né? Vocês copiam no caderno de caneta, respondem de lápis para ter assim um caderno organizado. Quando a gente for fazer uma atividade ou fazer uma avaliação, vocês já estão com o caderno organizado para estudar, ok? Então, copiem de caneta e depois respondam de lápis. A primeira questão: informa o que a África abrigava entre os séculos 6 e 16. Como funcionavam as sociedades patriarcais na África? Caracterize as atividades agropecuárias na África. Explique por que as tropas comerciais eram muito importantes para a economia do continente africano. Cite as religiões que são praticadas na África, além das religiões tradicionais. Informe quando o islamismo teve início no continente africano. Então, eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Espero também que acabe logo nessa pandemia para a gente voltar às nossas aulas presenciais, que são mais proveitosas, mas estamos fazendo o melhor para atender vocês com todo carinho. Beijo grande e até a próxima.